Jesus? Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, que bom é nós estarmos reunidos na presença de Deus. Eu costumo dizer sempre que, se não fosse Deus, nenhum de nós estaria presente aqui hoje. Por causa de Deus, mais uma vez, cada um dos irmãos, das irmãs, puderem entrar por essas portas e louvado seja o nome dele por isso. A ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor para sempre em nome de Jesus. Sempre costumo comentar com a minha esposa que muitas vezes nós recebemos algumas mensagens de alguns irmãos de outros continentes que estão sofrendo perseguições terríveis. E a maioria deles, quase 90%, diz: Jonathan, diz para os brasileiros aproveitarem a oportunidade que vocês têm de adorar a Deus com liberdade. A gente queria ter essa liberdade, não tem de vocês adorarem. Então aqui hoje não é uma obrigação, é uma oportunidade que Jesus está lhe dando de dar glória para ele. Aproveite muito bem essa oportunidade em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Benedito. Pastor Benedito, Deus abençoe, obrigado, carinho, confiabilidade, convite. Deus abençoe a irmã Neuza, toda a sua família, a sua casa. E quando faço menção ao Senhor, todo o corpo de obreiros, ministros, pastores, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Trago um abraço do meu pastor, o pastor Maicon, lá da Assembleia de Deus em Marechal Hermes, no Rio de Janeiro, ao Senhor e a todo esse ministério em nome de Jesus. Pastor Josué, obrigado, carinho, Deus abençoe, obrigado também pelo convite, confiabilidade. Tem achado graça nesse tão pequeno servo. Deus abençoe em nome de Jesus. Toda a equipe que trabalha junto desse Férias com Cristo. Eu gostei desse mistério. Tem janeiro profético, agora tem o Férias com Cristo. Deus abençoe os irmãos. É bom passar o meio de ano com Jesus, é bom demais. Glória a Deus. Quem tem Bíblia, diga: eu tenho. Saca a tua espada, dá a tua aljava, então, em nome de Jesus. Eu quero convidar os irmãos a localizar Isaías, capítulo de número 6, um texto muito conhecido por todos nós. Isaías, capítulo de número 6. E enquanto você fazer essa localização, quero usar desse tempo para... Já foi apresentada, mas eu gosto sempre de fazer menção da minha esposa, minha vaza, que está aqui à minha direita, sentadinha. É uma bênção de Deus. Eu não digo desta maneira, eu sempre explico por onde eu passo. Esse carinho que eu tenho com ela, de chamar ela de vaza, não é aquele mistério de mandar alguém sair de um lugar, não é isso, não. É só o carinho que eu tenho com ela. Um dia nós estávamos em casa e ela disse assim: tu és o meu vaso na areia de Deus. Se eu estava distraído lendo a Bíblia, eu disse assim: se eu sou teu vaso, tu és a minha vaza na areia de Deus. Aí ficou essa brincadeira, esse carinho lá em casa. E um dia, irmãos, eu fui colocar isso na internet. Ô Jesus, para quê? Eu coloquei uma foto nossa e coloquei assim: o vaso e a vaza de Deus. Aí veio um rapaz lá e disse assim: você não pode chamar a sua esposa de vaza. E eu, curioso como eu sou: por que, meu irmão? Aí ele repetiu assim: porque isso não tem na teologia homilética, segundo as exegésias hebraicas, no aramaico textual do português. Segundo entramos nas raízes do hebraico, meu irmão, tanto demônio para expulsar, palavra para ser pregada, gente no hospital para ser visitado, o irmão vai ficar se preocupando com isso, tanta obra para fazer. O irmão está preocupado como eu chamo a minha esposa dentro da minha casa. Aí ele: é verdade, mas eu disse: mas sua guerra não é comigo, a guerra é contra o diabo. Vamos apontar nossas armas espirituais para o demônio, para o campo, para o nojento, para o diabo. Ele falou: pastor, me perdoe, está perdoado em nome de Jesus, vamos ganhar uma para Jesus que é melhor. Eu estou ali, minha esposa, servimos a Deus ali, como eu disse, na Assembleia de Deus em Marechal Hermes, trazemos um abraço dos irmãos. Amém? Amém. Tenha esse tempo para você encontrar Isaías 6. Quem encontrou, diga: eu achei, pastor. Verso 2 e verso 3. Assim está escrito: serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém, igreja? Pode tomar o vosso assento, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Peço toda a sua atenção agora. Isto, se acomode no seu lugar. Eu peço sempre essa atenção porque eu sei que eu ouvi uma pregação, principalmente de uma linha pentecostal, é igual assistir a um filme de ação. Eu não sei se os irmãos já me ouviram falar isso, eu falo aqui agora. Iniciamos os trabalhos da Palavra de Deus. Assistir um filme de ação,
quando nós sentamos para assistir um filme, não é pecado. Geralmente a gente quer ver o que no filme de ação? Ação, é óbvio. E eu quero que os irmãos entendam que mesmo o filme sendo de ação, ele não começa com ação. Ele começa com a exposição de argumento ou ideia. Começa devagarinho. Mas para quê, pastor? Porque não adianta começar a 200 por hora e passar ideia nenhuma. Para que eu vou ver filme então? Eu quero entender uma ideia, uma história, um argumento. Mas por começar devagar e a gente quer ver logo a ação, a gente perde a atenção no começo. A gente diz assim, está devagar demais. Eu quero ver a ação. Quando a ação começar, eu presto atenção. Aí a gente levanta, vai no banheiro, bebe água, conversa com quem está do lado, olha no celular, fica lendo coisa que está do lado. Aí depois de uns 20 minutos que o filme está montando um argumento para você, aí a ação começa. Aí você vê lá o herói voando, o cara explodindo, aí o vilão começa a perder a batalha, aí você diz, opa, o filme ficou bom agora. Agora a ação começou, vou prestar atenção na ação agora. Aí você pega de meia hora até o final do filme, mas perdeu a ideia inicial. Então você entendeu a ação, mas não entendeu o argumento do filme. Aí no final sempre tem alguém que pergunta assim, o filme foi bom? Aí você diz, nossa, foi maravilhoso, teve tanta ação. Eu vi ação, herói voando, teve marcha, pulo, rodopeio, sapateio, eu arrepiei, foi muito bom. Aí a pessoa pergunta se foi tão bom, qual foi o argumento que o filme te passou? Qual a ideia ele construiu? Qual foi a história que ele te contou? Aí a pessoa sempre diz assim, tá aí, não sei o que foi falar, só sei que foi bom, foi mistério. Sabe por que diz que é mistério? Porque perdeu a ideia inicial. Só que nós não estamos aqui para sair da igreja dizendo o mistério está enrolado. O mistério está aqui para ser desenrolado. É para você não sair daqui hoje dizendo assim, foi bom. Por quê? Ah, foi bom porque chorei, senti um arrepio. Era só ligar o ventilador, era só cortar uma cebola que chorava e arrepiava do mesmo jeito. Nós estamos aqui para sentir a presença de Deus e sair da exposição da palavra. É para você sair daqui entendendo o que Jesus falou contigo. Toda a atenção é muito pouca agora. O Espírito Santo é sensível. Qualquer coisa pode entristecê-lo. Então ele separou vocês aí nesse momento e eu peço a sua atenção. Combinado a igreja, sim ou não? Sim. Não tem cara bem dos meus olhões aqui. Isto deste jeito. Nós estamos diante de uma particularidade, uma partícula da palavra de Deus que nos faz uma indicativa acerca de a glória de Deus exposta, manifesta na terra. E eu sei que quando nós lemos Isaías capítulo 6, no ano em que morreu rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto sublime trono. Nós sempre somos inclinados a nos ater ao trono, aos serafins, ao que estavam cantando, mas esquecemos de uma informação que talvez tão pequena passe desapercebida. É que a terra está cheia da glória. E que se a Bíblia diz isso, não volta atrás, então estava cheia nesse momento, está cheia até hoje. E tem um porquê a terra está cheia de glória. Quando a palavra de Deus usa esta expressão, toda a terra está cheia da glória de Deus, é uma ideia de completude, em que nenhum espaço está sem glória. Nada está com a ausência da presença dessa glória. E tem um porquê disso. Quando nós pensamos na glória de Deus, nós pensamos em algo que nos emociona, que nos faz tremer até a alma, é algo que arrepia e nos faz chorar. Mas e se eu te disser que enquanto nós estamos nesta presença, reunidos nesta casa, a glória está aqui, nós estamos sentindo ela, mas da mesma maneira que a glória está aqui dentro, também está lá na rua. Talvez alguns não acreditariam. Pastor, está na rua não, porque eu não sinto Deus lá. Ah, nós chegamos em um ponto em comum. Eu poderia fazer uma pergunta aos irmãos e talvez alguém respondesse que não, mas a resposta seria que sim. Deus é onipresente, sim ou não, igreja? Sim. Se é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, sim ou não? Sim. Se isso é verídico, teológico, eu posso afirmar que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, então não seria forçoso eu afirmar que da mesma maneira que Ele está na terra, Ele também está em espaços onde nós nunca alcançamos com as nossas mãos, como o universo, os céus. E se a presença de Deus e a sua onipresença está contida em estar em lugares físicos e espirituais ao mesmo tempo, então Deus também está no inferno agora. Pastor, tá não, tá sim. Porque quando nós lemos a terra está cheia da sua glória, precisamos entender que a onipresença de Deus, e eu falo isso pela teologia, não da minha cabeça, se está em todos os lugares ao mesmo tempo, ao ponto de encher a terra de glória.
Então significa que ela está aqui na igreja, mas está numa roda de samba agora, está no meio de um pagode. Quando eu já estou vendo gente morrendo de olho arregalado. Quando as escolas de samba desfilam lá no Rio de Janeiro, ou aqui em São Paulo, também está lá. Pastor, mas ninguém sente Deus lá. Porque existe uma diferença entre a glória estar e a glória se manifestar. Muitos possuem a presença de Deus, a glória de Deus e a manifestação da glória. Você só está sentindo a glória aqui porque a glória está se manifestando aqui. Mas como a glória está em toda a terra, mas não se manifesta em alguns lugares, porque a manifestação da glória, e Deus quem decidiu isso, e não me pergunte a mim, vai perguntar a Ele, Ele decidiu ter a manifestação da sua glória, a invocação do seu nome. Em outras palavras, a glória só se manifesta onde Deus é invocado. É por isso que Jesus, certa feita, conversava com a mulher samaritana, e a mulher samaritana queria saber quem era verdadeiro adorador. Ela começou dizendo assim: pastores, quem é verdadeiro? É quem adora aqui ou quem adora em Jerusalém? Porque disseram para mim que só é verdadeiro quem adora lá em Jerusalém. Porque parece que a glória está lá, mas parece que a glória não está aqui. Aí Jesus olha para ela e diz assim: minha filha, vai chegar o tempo, e já é chegada a hora, que nem aqui e nem em Jerusalém. Só dizem que lá é o lugar de adoração, porque a salvação vem dos judeus. Mas vai chegar o tempo que não se precisa mais de localização geográfica para sentir a manifestação da glória, mas apenas de um verdadeiro adorador. Aonde esse verdadeiro estiver e invocar o nome do Senhor, a glória se manifesta. É por isso que você está na sua casa, às vezes lavando a sua louça, minha irmã, e aí você começa a orar lá em uma roda, tu sente aquela presença dentro da tua cozinha. Meu Deus, eu pensava que era só na igreja. Não, também se manifesta na sua casa, se você quiser. É só invocar o nome do Senhor. É por isso o homem de Deus, trabalhador, e às vezes você sai para trabalhar de manhã cedo, igual eu às vezes desce a rua logo cedo para comprar um pão na padaria. Enquanto vou descendo a rua, vou batendo a boca conversando com ele, e enquanto eu estou falando e conversando com ele, sinto aquela presença no meio da rua mesmo. Parece que aquela presença abraça, guarda. E a pergunta: como é que eu sinto se eu não estou dentro de quatro paredes da igreja, do templo sagrado? Óbvio, porque a glória de Deus está em todos os lugares. Deus é onipresente e se manifesta a quem invoca o nome dele. É por isso que está bem explícito dentro desta palavra que toda a terra está cheia da glória de Deus, mas nem todo lugar manifesta a glória de Deus. Quem entendeu isso que eu falei, diga amém. Amém. Com muita calma eu montei esse cenário a vocês, para vocês entenderem que se a terra está cheia, indica uma completude, mas uma completude que não transborda. Por exemplo, eu vou usar o exemplo desse copo que está aqui nas minhas mãos. Os irmãos estão vendo que ele está cheio até esta linha da água, e não passa daqui. Se está cheio, não transborda. Então algo que não transporta não pode encher o outro algo. Só está cheio, tem para ele mesmo, mas não tem como entregar para outro, porque se eu tirar disso que está cheio, encher o que está vazio, isso aqui começa a esvaziar. É por isso que existe uma regra básica dentro da Bíblia, contida em 2 Reis capítulo 4, que Deus nunca vai esvaziar algo que está cheio para encher o que está vazio. Deus transborda o que tem para encher aquilo que não tem. É por isso que você vê que a botija não é esvazia. A botija ia entregando, e quanto mais entregava, mais ela tinha para entregar, transbordava. E o detalhe dentro de 2 Reis 4, e se os irmãos poderem gravar esse gatilho, é que o azeite não desceu do alto, o azeite já estava dentro daquela casa, só transbordaram o que já possuíam. Não se recebe para transbordar, já recebia em algum momento, já estava dentro da casa, e foi transbordado que já existia dentro de algo que estava dentro da casa. Se essa ideia fica bem clara a quem está me olhando de olho arregalado, então parece-me que a terra é o último estágio para ser cheia. Pregador, por que você está falando isso, pastor Jonathan? Porque se fosse necessário encher mais outro algo, Deus transportava a terra para encher outro que está vazio. Então, se fosse necessário encher algo além da terra, estaria escrito assim: e toda a terra transbordava da glória de Deus. Por que transborda? Para encher outro algo que está vazio. Mas se a terra só está cheia, assim também como está em 2 Reis 4, o azeite, pastores, só transborda e multiplica até o último vaso ser cheio.
Quando o último vaso é cheio, o azeite para, o azeite cessa. E como dizem muitos pastores pregadores, eu concordo, não há desperdício de azeite na multiplicação de azeite. Traz esse pensamento de 2 Reis 4 ao âmbito terreno, terrestre, ao âmbito mundial. Se a terra está cheia e não transborda, então porque a terra foi a última etapa de algo que precisava ser cheio. Pastor, se a terra foi cheia, algo precisou transbordar para a terra. Exatamente. O que foi que transbordou para a terra? Não existe só um céu, não existe só apenas um local. Existem 3 céus. O primeiro céu é esse da terra que está voando os passarinhos. E quando você sai de manhã na porta da sua casa, vê os passarinhos cantando, esse é o primeiro céu. Só que não existe só esse primeiro céu, também tem o segundo céu. Sabe o que está escrito na Bíblia acerca do segundo céu? É onde estão os planetas, as estrelas, os meteoros, as galáxias, buracos negros. E existe também não apenas o segundo, mas existe também o terceiro céu. Pastor, o que é o terceiro céu? É onde está o trono da glória de Deus. É onde Deus se senta com toda a sua glória. Os irmãos percebam que isso aqui que eu estou falando a vocês é tão profundo, tão terrível, que Isaías no verso 1 diz assim: no ano que morreu Eutias, eu vi, ninguém me mostrou, eu vi o Senhor sentado ou assentado sobre um alto e sublime trono. Da mesma forma que Isaías viu Moisés, Ezequiel também viu no capítulo 1. Estava eu à beira do rio Quebar. Os céus se abriram, vi uma nuvem afogueada. Do meio da nuvem vi um trono, e no trono vi sentado um ser, um ancião de muitos dias, entendam como quiser. Debaixo do trono uma base, debaixo da base rodas por dentro de rodas, e entre as rodas seres, e tudo isso se movia de acordo com a vontade do Espírito. Assim como Ezequiel e Isaías viram o trono, minhas irmãs do círculo de oração, João também viu o trono dentro de Apocalipse. Eu não sei se alguém já me ouviu falar isso em algum lugar, mas eu repito aqui, porque João diz: eis que eu vi uma porta aberta no céu, e quando eu subi até esta porta, eis que eu vi um sentado sobre o trono, e 24 tronos em volta daquele trono, e 24 anciãos que o adoravam, dizendo: santo, merecido é a sua glória, adorado seja. São 3 tronos, é um trono só, que está sendo enxergado de 3 maneiras diferentes. Eu vou escancarar quem está lá na galeria, quem está aqui na nave e quem está aqui no altar. Isaías está vendo serafins, mas não viu rodas por dentro de rodas, ou se viu, não descreveu dentro da Bíblia. Já Ezequiel talvez tenha visto serafins, mas não escreveu, mas escreveu as rodas por dentro de rodas. Agora olha que engraçado, que um viu rodas por dentro de rodas, outro viu serafins, mas João escreveu já outro algo diferente. Ele já diz: tá, Isaías pode ter visto os serafins, Ezequiel pode ter visto as rodas, eu já estou vendo 24 anciãos. Pastor, quer dizer que mudou? Não mudou, é o mesmo trono, é o mesmo Deus, é a mesma glória, é o mesmo ser, só se apresentou de maneira diferente a cada um, é uma interpretação. E só isso daqui já dava outra pregação até amanhã. Por que, pastor? Eu vou ser categórico, porque o que ele pode mostrar para um é o que ele pode não mostrar para outro. Mas o que ele manifesta a outro é o que ele pode não manifestar a outro. Ele manifesta um pouquinho para você, um pouquinho para mim, um pouquinho para quem está no altar, um pouquinho para quem está na galeria. Aí você, com a tua experiência, une na minha, une aqui, une ali, une lá, e forma um Deus em apresentação sublime. Por que ele não se apresenta inteiro para uma pessoa só? Eu sei que vou falar algo que vai parecer coisa de pregador, mas não é. O próprio apóstolo Paulo respondeu essa pergunta: para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me colocado um espinho na carne. Deus não revela, e se revela tem um espinho esperando, para que ninguém possa bater no peito e dizer: você só conhece isso? Eu conheço mais do que você conhece, eu tenho mais do que você tem, eu vou além do que você vai, para que a exaltação do coração não corrompa aquele que está recebendo a glória de Deus. E guarde isso que eu estou falando, é que Deus se apresenta em partículas, a alguns para que a exaltação do próprio coração não aconteça, a outros porque não suportariam o peso da revelação do que Deus é. Irmãos, eu vou falar rasgado, permita-me abrir um parênteses. Se Deus se revelando de pouquinho em pouquinho, já tem toda essa confusão na terra,
de pessoas que olham para um e dizem assim: eu não conheço o Deus de rodas por dentro de rodas, eu só conheço o Deus dos 24 anciões. Aí o dos 24 olha para o outro: não, mas eu não conheço o Deus dos serafins, eu só conheço o Deus de rodas por dentro de rodas. Aí o dos serafins olha para o dos anciãos: eu não conheço o Deus dos anciãos, ou vice-versa, eu só conheço o Deus dos serafins, mas é o mesmo Deus, não mudou nada, só se apresentou de jeito diferente. Posso jogar a peteca de responsabilidade na mão da igreja? Então lá vai. Eu falava isso esse ano lá em Campo, e eu repito aqui agora: é como se a presença de Deus fosse uma cachoeira, águas de Ezequiel 47. Se você subir na foz ou na nascente lá do rio Amazonas, chegar lá em cima, o rio não é grande. Eu vi um vídeo na internet, é uma pedra pequenininha que goteja água. Você olha para aquilo ali e diz: como essa goteira se transforma num rio tão grande lá na frente? Começa pequenininho, parado, silencioso, não faz barulho, mas ainda é água. Lá na frente cresce, se torna um rio, ainda é água. Depois vai para uma cachoeira que dá pancada, movimento, mas ainda é água. O problema não é esse água no começo, no meio e no fim. O problema é que tem gente que só mergulha na cachoeira, mas esquece que tem fonte. Outros que mergulham só na fonte, mas esquece que ele também se apresenta na cachoeira. Aí tem gente que mergulha na fonte, só conhece o Deus do silêncio, o Deus silencioso, o Deus parado, o Deus que não faz marchar, o Deus que não faz pular, o Deus que não faz gritar. Para que esta bagunça toda no meio da igreja? Porque ele também é Deus de cachoeira. Tem gente que mergulha na cachoeira e olha para quem está na fonte quieto: você é cru, você é gelado, você está morto. Não está, está na fonte, está bebendo a água, está entrando na fonte. É só você que não experimentou o que ele está experimentando. Então, ao invés de nós ficarmos atacando as manifestações de Deus no seio da igreja, por que não compreendemos que o que Deus deu para um é o que ele não deu para mim? Por que eu não sinto para aprender com o que Deus deu ao meu irmão, à minha irmã? Por que eu não sinto para aprender com a manifestação na vida de outros? Se eu estou falando algo claro a quem está me ouvindo de olho arregalado, e se as manifestações de Deus não fazem ele deixar de ser Deus, lá vai a peteca de seguro e declara quem quer. Ele não está na nossa caixinha religiosa. Pastor, não estou em nenhuma religião, te provo agora. Eu estou na fé, sim. Mas nós que estamos aqui dentro, que temos fé, que estamos seguindo Cristo, nós temos ordem, decência, sim ou não? Nós temos regras, leis a serem seguidas. Por exemplo, você vê que os obreiros estão de paletó. Tem obreiros que estão de terno e gravata, todos estão vestidos com a blusa do evento, estão ataviados. Você vê que as irmãs estão de saia, vestido. Ninguém pode entrar aqui de biquíni. Você vê que teve hora de cantar, hora de tirar oferta, hora de pregar. Viu como tem regra, lei, liturgia? Religião nada mais é do que um conjunto de regras, leis e liturgias para me guiar até um Deus. A diferença da nossa para outras é que, primeiro, outras adoram deuses falsos, nós adoramos o Deus verdadeiro. Segundo, o problema de Jesus nunca foi com religião. Ih, pastor, foi sim, foi não. Ele nunca combateu o judaísmo de frente. O que ele combatia era a perda da essência dentro do mesmo. Vou falar de novo a segunda vez. Ele não veio quebrar o judaísmo, ele veio cumprir a lei que estava contida dentro do judaísmo. Ele não veio dizer: vim rasgar o que está aí dentro. Não, eu vim cumprir o que está aí dentro. A guerra dele nunca foi contra a religião, mas contra religiosos que perdem a essência dentro do conjunto de leis, regras, dentro do conjunto de liturgias. Não é problema nós estamos reunidos aqui dentro hoje. Nós temos que ter regras sim, porque tem que ter ordem de essência. Só não pode perder a essência divina dentro das nossas leis, dentro das nossas regras, dentro das nossas liturgias. Porque nós podemos ter todos os calibres humanos, mas a glória de Deus ainda está além de leis, além de regras, além de liturgias. Ela não está presa na nossa caixinha. É por isso que quando ela começa a operar fora, tem gente que não entende, porque só consegue enxergar dentro da caixinha. E se eu te disser que Deus é Deus dentro da caixinha, mas também é Deus fora da caixinha? Deus cura dentro da caixa, fora da caixa, levanta dentro da caixa, levanta fora da caixa. Deus abre o olho de cego dentro da caixa, Deus abre o olho de cego fora da caixa. Deus não depende
Pastor, por que é que o Senhor está vindo por esse caminho? Para vocês entenderem que se existem 3 céus, quem me ouve, diga glória a Deus. A gente está nos primeiros 20 minutos de filme. A glória, perdão, tem que ter uma origem. Qual é a origem da glória, pastor? Simples. Se a glória é de Deus e Ele não divide a glória dele com ninguém, então a glória vem de Deus. Irmãos, vocês entendem que Deus não tem muita glória, mas tem toda a glória e é digno de toda a honra. Se você consegue compreender que Deus não tenta pegar a glória porque está faltando, tudo que existe de glória é parte dele. Eu vou abrir um parênteses para vocês entenderem que esse não é a única coisa de Deus que Ele é pleno. Por exemplo, poderia falar do amor de Deus. Tem gente que diz assim: eu acho que Deus está me amando mais. Deus não te ama mais, e nem menos, porque não tem mais para onde o amor dele crescer, já é perfeito. Eu vou usar o meu exemplo da minha esposa. A minha esposa linda de Jesus, serva do Senhor. Para eu amá-la, precisei conhecê-la. E depois que eu a conheci, eu amei-a por causa do que ela era, ou é até hoje. Então, se eu amo ela, amo porque ela tem essa altura, tem essa cor de cabelo, tem essa aparência, tem esse coração, tem esse caráter, tem esse jeito, tem essa adoração na boca, tem essa maneira de se comportar, de respeitar, tem essa maneira de ser instruída, de se portar diante de autoridades. Eu amo essas coisas dela. E os defeitos, pregador, porque todo mundo tem, assim como eu tenho também. Assim como todos nós temos defeitos, nós suportamos os defeitos, vamos nos construindo, melhorando, tirando os defeitos, consertando. Agora imagina Deus olhando para vocês e dizendo assim: vocês tudo cheios de defeito e pecado, mas eu amo vocês porque conheço vocês. Só que enquanto o meu amor pela minha esposa pode crescer até o final da minha vida, e quanto mais eu a conheço e passo tempo com ela, mais eu a amo. Com Deus não é assim. Deus olhou para vocês e não teve uma construção de amor. Não, Ele só amou. Já foi pleno desde o começo. E isso aqui já dava outra pregação também. Ah, pastor, mas eu pequei. Deus te ama do mesmo jeito. Ah, mas eu dei a maior oferta, não aumentou nada. Te ama do mesmo jeito. O que muda é nível de relacionamento, não de intimidade. O amor continua o mesmo, da parte dele para você. Agora você tem que ir aumentando o seu amor. É por isso que eu conversava com um jovem lá em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, um dia. E ele dizia assim para mim: pastores, pastor, mas o que eu vou fazer no céu? Eu falei: rapaz, eu poderia te falar tanta coisa. Nós vamos ter conhecimento, nós vamos ter corpo glorificado, nós vamos conhecer os anjos, nós vamos conhecer os salvos do Senhor, nós vamos estar com os anjos de Deus, nós vamos ter noções celestiais, nós vamos entrar em Deus como que tirou, nós vamos ver Jesus. Mas vamos falar uma coisa que vai além disso tudo. E o quê? Nós vamos conhecer quem Deus é. Ela disse: eu já conheço quem Deus é. Eu disse: não, tu não conhece quem Deus é. Porque se Deus é eterno, não tem começo e não tem fim. Se Ele não tem fim, não tem como eu conhecer Ele por inteiro. Você entende que tu vai passar 1 bilhão de anos recebendo do amor de Deus e conhecendo Ele. Depois de 1 bilhão de anos na presença de Deus, você vai falar assim: rapaz, conheço nada ainda. Ele é muito maior que a eternidade. Muito grande, eterno. Não tem tempo no relógio que me dê tempo para conhecer o dono do tempo. Eu vou precisar não de tempo, vou precisar de eternidades, e eternidades, e eternidades, e eternidades, e eternidades. Você entende que o céu só é céu porque Deus está lá? Se Deus não, eu estou falando isso para falar de glória de Isaías 6. Se Deus não tivesse no céu, poderia ter ouro, prata, mansões celestiais, anjo. Eu não ia querer estar lá. Pastor, por que não? Eu ia querer estar onde Deus estivesse. Se Deus não manifestasse a sua glória no céu e dissesse: não é aqui que eu me assento no trono de glória. Aonde tu senta, Deus? No fundo do mar. Estou indo aí. Quero ficar contigo aí. Aonde tu assenta seu trono, Deus? No alto do Everest. Estou subindo. Vou ficar aí contigo. Aonde tu assenta teu trono, Senhor? Eu assento nas altas campinas. Estou subindo as campinas. Quero estar onde o Senhor está. Mas
Se tem roda para mexer, ó. Mexe pra quê, varão que deu glória? Ele não mexe à toa nesse propósito. O mexer é manifestar. Por que ele está se manifestando? Jesus deu a resposta para quem está aqui dentro. E só fica sem receber a presença do trono de Deus quem quer. Qual foi a resposta que Jesus deu? Quem é verdadeiro adorador? Aí ela olhou de volta, ele abriu de volta para a mulher e disse: já é chegado o tempo em que o Pai não está parado. Mas também permita-me aplicar textos bíblicos para voltarmos dentro do caminho que estávamos seguindo. É que quem é verdadeiro adorador e já entendeu o que é o trono de Deus, não consegue ficar quieto. Você tem mãos a boca, não tem a mão. Você não tem mãos o pé, você não tem pé, mão, balança o corpo. Você não tem mão, balança o pescoço, pisca os olhos. Não consegue ficar quieto na presença de Deus. Se nem serafins conseguem ficar calados. Os serafins estão lá dentro agora, não estão quietos. Nem os anciãos estão parados também. Está escrito aqui, você leu comigo, que os anciãos em Apocalipse, eles têm coroas. Sabe o que eles faziam? Tira a coroa, joga diante dele, se roda, agora, pega a coroa, coloca na cabeça, senta de novo, aí vaza o que levantou para a glória. Eu imagino os anciãos dizendo assim: já terminei meu glória, não dou mais glória hoje, mas quando vem a glória de novo, tira a coroa, joga diante dele, vem a glória, tira a coroa, joga diante dele. Não tem como ficar parado diante da glória dele. Anciãos não estão parados. Quem tu pensa que é para ficar? É porque você não sabe o que eu estou passando. Tu não sabe, eu não sei o que tu está passando. Você não sabe o que eu estou passando. Tu também não sabe quem está do seu lado está passando. Mas se tem uma coisa que a verdadeira adoração ensina no livro de Jó, é que nós não dependemos de ambientes favoráveis para abrir a boca. Você quer ver como é que o adorador depende de estar tudo dando certo na vida para abrir a boca e adorar ele? Lembra de Adão no jardim do Éden? Eu falava isso esses dias. Repita aqui agora. Adão está no jardim do Éden, guardado, tem presença de Deus na viração do dia, tem todo alimento disponível para ele. Está caindo. E Jesus, que é o segundo Adão, o primeiro está no jardim, o segundo está no deserto. O primeiro no jardim caiu, o segundo no deserto ficou de pé. O primeiro tem todo alimento disponível, caiu. O segundo está passando fome, está de pé. O primeiro tem Deus na viração do dia, caiu. O segundo tem Satanás, vai, transforma a pedra em pão, te lança daqui, ficou de pé. É o ambiente que define quem vai dar glória e quem vai deixar de dar glória. Até no meio do deserto, na dúvida, depende do deserto para adorar. Eu vou abrir um parênteses, já que Jesus está mandando, estou voltando em Isaías 6 agora. Quer ver que quem quer adorar adora com o que tem? Dentro da palavra de Deus, quem queria adorar a Deus em sacrifício de holocausto, tinha 4 opções. Leva o boi aí para adorar a Deus. Traz o boi diante do sacerdote. Estou sem dinheiro para comprar boi. Então compra um cordeiro, é mais barato.
daqui para casa, levando de volta o que tu trouxe para entregar aquele. Se culto não começa aqui dentro da Assembleia de Deus, Ministério Catanduva, ele tem que se por Abraão levando Isaac para o altar, que culto começa em casa. É de casa que ele traz fogo, é de casa que ele traz lenha, é de casa que ele traz cordeiro. Não espera funcionar aqui para a glória, que a gente fica feliz dando glória de casa. E quem traz de casa não espera chegar no altar para sacrificar. Ele já vem arrastando o boi e o cordeiro de casa, ó, vem. Deus vai prover. Já tem o fogo, eu já tenho a lenha, o cordeiro já está na mão. Eu só estou indo entregar o que eu já estou trazendo para entregar a ele. Só que o problema está aqui é histórico. Não é eu vim arrastando o boi ou o cordeiro. Só imagine alguém morando longe lá do tabernáculo, naquele templo, ou longe do templo. Moisés havia permitido, sabe o quê? Que pessoas vendessem cordeiro ou boi longe, do Isaías 6 ainda. Pegasse o dinheiro, botasse no bolso e viesse andando, para não vir carregando peso. Aí da porta para fora do tabernáculo do templo, Moisés falou assim: eu vou permitir, isso aqui é história, teologia, que vocês negociem bois, cordeiros, farinha, pombinhas da porta para fora. Aí você vem com dinheiro, porque dinheiro é leve, você vem tranquilo para adorar, bem leve. Compra o teu boi fora e entra por lá de dentro. Compra teu cordeiro fora e entra por lá de dentro. Agora você entendeu por que Jesus entrou com a zorraia na mão aquele dia no templo? Porque o problema nunca foi vender da porta para fora, é da porta para dentro. Porque da porta para dentro, Moisés terminou dizendo: da porta para fora é teu. Entrou da porta para dentro, entrega, é dele. Não tenta segurar o cordeiro que não é mais teu. Meu Deus! Não tenta agarrar o boi que não é mais teu. Tu já entrou aqui dentro. Mas também por que eu não posso segurar? Porque tem gente que vem arrastando o boi de casa assim, ó. Tá pesado. Tem gente que vem trazendo o cordeiro. Meu Deus, que peso. E eu não sei se você já carregou saco de compras, que tu começa, parece que tá leve. Chega no final, parece que tá pesado. Não aumentou o peso. O que tá pesando então? É tu que tá cansado de carregar aquilo. Aí o altar está diante de você. O sacerdote está assim: pega o peso do teu poder e coloca aqui. Pega o peso do teu boi e coloca aí. Tira o peso que você veio carregando, deixa aqui, volta para casa leve. Você acredita que vai ter gente aqui esta noite que está com o cordeiro nas costas e o pregador está suando aqui dizendo: entrega logo para Deus? Vai ter gente que vai dizer: não sou forçado a entregar, vou levar de volta para casa. Então leva, o peso é teu mesmo. Eu sei que eu vou voltar para o rio levinho. Não vou levar nada do que é não é meu de volta para casa. O que é de Deus fica na casa de Deus. Não porque o que é de Deus fica na casa dele. Não, ele vai entender lá na casa dele. Ele vai fazer uma pergunta. No céu não tem ninguém parado. Os serafins, se estão voando, tem que estar em movimento. Os anciãos para jogar coroa tem que estar em movimento. O próprio Cristo que está sentado à direita do Pai também não está parado, não. Ele está entre 7 castiçais. Aí João está dizendo assim: peraí, eu está sentado no trono, está entre 7, é porque ele movimenta. Uma hora está no 7, outra hora está no trono. E quando está no 7 castiçais, não tem 12 castiçais, está no 7. Ele anda entre os 7, não fica parado nos 7. Cristo não está parado. O Espírito Santo não estava parado lá nas águas. Tu acha que ele está parado na igreja? Ele movimenta. Deus não está parado no trono. Aí o servo de Deus vai ficar parado. Não. Segundo, tem muito barulho no céu. Barulho. Muito barulho. Eu não sei se aqui não. Aqui eu vi que vocês são crentes. Mas eu não sei se você já conheceu alguém assim. Não gosto de barulho. Deus não é surdo. Não sei para que gritar desse jeito. Eu quero que tu fales com os serafins. Só que lá no céu, convence os serafins a parar de cantar santo.